A gente já está alinhado com o PLP Já, 108 aí, já. e a nossa legislação vai fazer, tem talvez alguma, ter que fazer alguma alteração A gente no. pode deixar mais claro, é igual a questão da doação que eu te falei antes. Era doação, a distribuição desproporcional? Era uma doação. Só que a gente não tinha isso na legislação. Vamos colocar, porque fica mais claro ainda. Há um tempo atrás, a gente não tinha na nossa legislação doação em espécie. As pessoas já achavam que fazer doação em espécie não tinha que recolher o tributo, porque não estava na legislação. Não, era uma doação. É uma doação. Então tem o fato gerador, só que a gente mencionou na nossa legislação. Isso é importante sim, porque você coloca aqui, fica claro a forma da avaliação. Hoje, na nossa legislação, diz que é o seguinte: é o valor venal da cota. E o que é valor venal? Como é que quando você vai fazer a sua venda da sua empresa, você vende por quanto? Você pega o valor. Se, por exemplo, se o patrimônio líquido da empresa ele é negativo, ué, então os bens ali não têm valor, eu vou entregar a empresa de graça? Você ia vender a empresa de graça? Não, você reajusta sim os valores. Então isso é importante a gente mencionar na nossa legislação sim. Muito bom. O Francelino, agora eu vou sair da PLP e vou falar sobre a PEC 66 de 2023, né? Em especial em relação àquilo que impacta o servidor público. O que a Fenafisco vem trabalhando em relação a essa PEC aí? Bom, a PEC 66, para ficar bem claro para o público, é uma nova reforma da Previdência, né? Ela estava no Senado e ela tratava da dívida dos municípios. Não havia nada que falasse dos estados. E ao apagar das luzes, o senador Portinho do Rio de Janeiro foi lá e colocou uma novidade. A novidade é a seguinte: os estados que não fizeram a reforma da Previdência terão que se adequar, e os municípios também, à legislação federal. Até aí, a gente poderia dizer que não seria razoável, né, que os estados tenham a obrigação de fazer a reforma da Previdência. Mas a reforma da Previdência pode ser ampla ou pode ser mais sucinta. Alterou uma linha, fez uma reforma. E o ente federado, com sua respectiva autonomia, pode fazer a reforma, poderia, que quisesse. Só que aí vem uma novidade, um porém. E os estados que já fizeram, e os municípios que fizeram a reforma da Previdência, se a reforma tiver os pontos mais brandos do que a reforma que foi aprovada pelo governo federal, terão também que, no prazo de 18 meses, se adequar ao governo federal. Mas naquilo que for mais gravoso, pode manter a gravosidade. Isso quer dizer o seguinte: essa emenda, eu vou evitar adjetivá-la, essa emenda diz que os estados e municípios podem fazer a reforma da Previdência, no mínimo igual à reforma federal. Mas, para pior, podem modificar. É uma reforma que piora a vida de todo mundo. Eu nunca vi uma coisa dessa ao longo da minha vida. Você bota uma norma dizendo que o mínimo é isso. Se você fez e tem a respectiva autonomia, porque nós vivemos um pacto federativo, o ente federado fez, nós acatamos, desde que seja pior. Se for mais benéfica, nós não aceitaremos. Vai ter que refazer. É algo surreal. Essa PEC 66 só falta um 6 para ela ficar perfeita, né? Essa PEC só falta um 6 para ela se reformar na PEC 666. Porque esse é o recado que a gente está dando para a sociedade. É um recado ruim, é um recado de insegurança jurídica, é um recado de quebra, mais uma vez, de pacto federativo. Parece que a gente está arrumando para um Estado centralizado, um Estado unitário, um Estado que beira o arranhado da democracia. E não foi feito pelo governo atual. Gostaria de ressaltar. Foi um senador que fez. Vou me abster, por enquanto, de dizer a que partido ele faz parte. É só pesquisar. Senador Portinho que propôs isso. Detalhe. Alguns senadores disseram que nem sabia que estavam votando naquilo. Porque foi de última hora. A orientação era para votar. Então, senadores que historicamente são contra a reforma da Previdência terminaram votando porque realmente ele entrou, né, de supetão e foi pego de surpresa. A Fenafisco, junto com outras entidades, né, Fonacat, outras federações centrais, servidores públicos em geral, nós estamos trabalhando, e eu acho que deveria envolver também a sociedade civil, porque impacta, né, todo mundo, mas mais gravosamente é o servidor público, porque a federal é que trata dos demais, mas a gente está trabalhando conjuntamente para que a gente possa mitigar, retirar, alterar, modificar, suprimir
os termos que tratam dos estados. Até porque os estados, na reforma feita muito recentemente, a reforma outorgou aos estados essa faculdade. Quer dizer, que democracia é essa? Que as leis não duram 3, 4 anos, que aí já vem uma nova, alterando, a gente está falando de emenda constitucional. E o que propôs essa possibilidade, eu acredito, parece ser, eu não sei, tenho dúvida, que é uma das pessoas que se alinham muito com os países capitalistas, como os Estados Unidos, por exemplo. E os Estados Unidos é um país, eu não posso afirmar, tudo parece. Os Estados Unidos é um país que não faz tanta emenda constitucional, muito menos num lapso temporal tão curto como esse. Então, é de estranhar, é de refutá-la, porque ela não passou pelo debate necessário. Uma reforma, numa envergadura dessa, desfazendo toda uma reforma que foi feita e foi debatida mesmo na Previdência. Se colocar no apagar das luzes uma mudança tão significativa, olvidar realmente do processo democrático como ele deveria ser. Deveria ser debatido novamente. Aliás, nem deveria ser debatido, porque acabou de ser feito. Nardolto, em relação tem se falado muito do sistema integrado de informações, né? Hoje, com o banco de dados e de informações que a gente tem, hoje a gente fica às vezes limitado às nossas informações de unidade federada só, né? Esse sistema integrado de informações entre os estados, como que ele pode melhorar o monitoramento, né, e das transmissões patrimoniais? Bom, o ITCMD, os estados, cada um vai continuar tendo, né, o seu próprio sistema. O Espírito Santo aqui acabou de fazer o dele, eu acho que em janeiro a gente implementou o nosso. Mas realmente isso é um problema que a gente tem, porque, como eu mencionei, existem inventários que existem bens em estados diferentes, né? E aí, para você fazer esse cálculo desse imposto, que ele é proporcional, é devido, se são bens imóveis, ele é devido proporcionalmente a cada um desse ente. E eu saber qual é o valor daquele bem no outro estado, isso realmente é complicado. Isso é uma questão que a gente tenta discutir, já discuti isso há tempos no nosso grupo de trabalho, mas não existe um sistema integrado ainda para isso. Tá? Mas tem alguns estados que têm procurado fazer, por exemplo, a avaliação através da FIP. Isso pode ser um futuro, você tentar um mecanismo de fazer uma avaliação de forma mais automática, certo?